Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos começando aqui mais uma aula. Essa é a nossa quinta aula sobre progressão aritmética. E aí, estou sempre iniciando as aulas fazendo um checklist das aulas anteriores. Então, na primeira aula que a gente teve de progressão aritmética, a gente pôde observar a definição de progressão aritmética, como que eu sei se é ou não uma progressão. Também podemos observar o cálculo da razão de uma progressão aritmética, o que é e como fazer esse cálculo, e também podemos observar a classificação. Isso tudo na nossa primeira aula. Na segunda aula, eu mostrei para vocês o termo geral de uma progressão aritmética, de uma PA. Eu disse que é uma fórmula muito importante, que muito provavelmente vocês vão utilizar em quase todos os exercícios que envolvem PA. Depois, na terceira aula, fiz uma aulinha de exercícios com vocês, onde a gente pôde calcular a razão, o termo geral de algumas sequências. Na quarta aula, que foi a aula passada, a gente viu a segunda fórmula aí de PA, que é muito importante. São basicamente essas duas as mais importantes, que é a do termo geral, e na aula passada a gente viu a da soma de termos de uma PA, ok? E aí, hoje a gente vai começar essa aula com uma aulinha de exercícios. Então, essa aulinha de exercícios aqui, eu vou colocar exercícios mais tranquilos para a gente poder resolver, que envolvam ali soma, que foi o conteúdo que a gente acabou de ver, de soma de PA. Então, o exercício número 1. A soma dos 40 primeiros números naturais é igual a... É a minha perguntinha aí para vocês. Então, eu coloquei para você a fórmula da soma. Então, a fórmula da soma que foi estudada na aula passada. E aí, aqui, eu vou primeiro identificar a minha sequência, a minha PA. Eu tenho aí os números naturais, os 40 primeiros. Então, o primeiro número natural que eu vou considerar vai ser o 0. Depois, o 1, o 2 e assim por diante. Essa é a nossa sequência. Na sequência dos números naturais, eu tenho aí uma PA, ela vai ter razão número 1. Então, sempre para eu achar o próximo número, basta eu ir somando o 1, ok? Feito isso, eu tenho a nossa razão igual a 1, e eu também vou ter o nosso primeiro termo, que é o A1. O A1 é igual a 0. O nosso primeiro termo da sequência é igual a 0. E aí, a questão está me pedindo a soma dos 40 primeiros números naturais. Então, se eu quero os 40, o meu N vai ser 40, que é a quantidade de termos que eu vou ter nessa sequência. Agora, vamos substituir na nossa fórmula. Eu vou ter IS de 40, soma de 40, né? É igual, abre parênteses, a 1, que é o primeiro termo, ou seja, 0, mais o 40º termo, o A40. A40. E aí, vezes o N, que é o próprio 40, dividido por 2. Ok? E agora, eu tenho aí o A40, que não tenho ele como dado da questão. Só que você já consegue calcular o termo geral, tá, galera? Então, eu vou trocar aqui a minha caneta para uma caneta vermelha. E o meu termo geral eu vou calcular seguindo a minha fórmula. Eu vou calcular aqui no cantinho. Então, o meu A40, seguindo a minha fórmula do termo geral, é a mesma coisa que o primeiro termo, mais N menos 1, ou seja, 40 menos 1, que é 39, vezes a minha razão, que é 2. Ou seja, resolvendo isso daí, o meu A40 vai ser igual a 78. Perfeito? Agora sim eu posso substituir na fórmula da minha soma. Então, eu tenho aí soma de 40, ou seja, o S40, vai ser igual a 0. 0, quando eu somo, não faz diferença. O A40 é 78. 78 vezes 40, dividido por 2. Resolvendo isso aí tudo, você vai ter 156. Ou seja, a soma dos 40 primeiros números naturais vai ser 156. Tudo bem? Na prática, toda vez que eu pedir a soma para vocês, geralmente eu não vou dar o termo geral. Ou um vestibular ou algo do tipo, não vai te dar o termo geral. Então, sempre você vai precisar calcular, ok? Então, você vai precisar das duas fórmulas importantes que a gente viu no decorrer dessas 5 aulas. E aí, com isso, eu termino essa nossa primeira questão. Vamos para a próxima. Próxima questão, eu tenho aí
Qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética? 2, 9, 16 e assim por diante. Então, primeiro vamos anotar as nossas informações. O N, que é a quantidade de termos, é 30, né? Que é a quantidade de termos que eu quero. O A30, eu não sei, mas eu tenho como calcular. O S30, eu também não sei. Eu vou ter que calcular. Deixa eu colocar aqui o sinal de interrogação. E aí, os outros dados iniciais que eu tenho. Eu vou ter aí o A1, que é o nosso primeiro termo. O primeiro termo é 2, então o A1 é 2. E a razão. A razão, você vai pegar dois números e fazer a subtração, dois números consecutivos. Se eu pegar aí 9 menos 2, dá 7. Então, a minha razão, ó, o R, vai ser igual a 7. Então, qual vai ser o meu primeiro passo? Vou colocar aqui de vermelho. O primeiro passo é calcular o meu termo 30, o A30. Então, calculando aqui A30, eu vou ter o termo inicial, que é o número 2, mais N menos 1. O N é 30. 30 menos 1 dá 29. Vezes a minha razão R, que é o 7. Ok? Então, eu tenho aqui A30, resolvendo isso daqui, 29 vezes 7, você vai ter 7 vezes 9, 63, 7 vezes 2, 140, 203. E aí, somando mais o 2, 205. Então, o nosso 30º termo dessa questão é o 205. Agora, eu vou substituir utilizando aí a fórmula da soma. Então, eu quero ir a soma de 30, o S30. Substituindo aqui na fórmula da soma, como que eu vou fazer? O primeiro termo, que é o número 2, mais o nosso 30º termo, que é o 205. Isso aí vai ser multiplicado por 30, que é o nosso N, e eu vou dividir isso daí por 2, ok? Resolvendo, eu vou ficar aí com 207 vezes 30, isso tudo aí dividido por 2. E se você resolver isso daí, vocês podem pegar uma calculadora e resolver isso, que claramente vocês vão ter calculadora no PAS, no vestibular. Você vai achar o seguinte número, 3.105. Então, deixa eu anotar aqui para vocês. 3.105. E esse aí é o nosso segundo exercício de hoje. Eu achei a soma desses 30 primeiros termos.